Olá, povo de Deus, seja bem-vindo nesse canal Palavra que Liberta Oficial. Estamos de volta, povo de Deus. Já se inscreva nesse canal abençoado, deixa o teu joinha, compartilhe esse conteúdo e também ative o sininho das notificações. Amém? Eu sou Diácono Ailton. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Vamos para o tema de hoje. Hoje é um pequeno estudo, mas com muita profundidade. Amém? O tema desse estudo é o fim da morte. Isso mesmo, o fim da morte. Ou seja, a morte um dia vai morrer, irmãos. Oh, glória! Um dia a morte vai morrer. Olha o que diz aqui em Romanos 5, verso 12. Concluindo, da mesma forma como um pecado ingressou no mundo por meio de um homem, que é Adão, pelo pecado, a morte também, pelo pecado, a morte. Assim também a morte foi legada a todos. Os seres humanos, portanto, todos pecaram. Olha o que diz aqui. Da mesma forma como um pecado ingressou no mundo por meio de um homem, que foi Adão, pelo pecado a morte. Assim também a morte foi legada a todo ser humano, portanto todos pecaram. Antes de Adão pecar, a morte não existia. A morte só veio existir depois de Adão, tanto que todos morreram. A morte matou Adão, a morte matou Eva, a morte matou tanto Abel quanto Caim, a morte matou Abraão, Sarai, Isaac, Jacó, Moisés, Arão. A morte foi matando, a morte foi matando os patriarcas todinho, a morte foi matando os profetas, os sacerdotes, os reis e juízes. Mas no Novo Testamento a morte não matou Jesus, não. A morte não tocou em Jesus, mas ele deu o seu Espírito a Deus. Então, o único que não morreu foi Jesus. A morte não matou ele, mas a morte matou todos os discípulos, apóstolos e profetas. Então a morte gerou esse caos. A morte veio por intermédio de um homem chamado Adão. Pois é, irmãos, a morte que já matou muitas pessoas, a morte que veio reinando desde Adão para cá. Quantos a morte nos já matou? A morte é um espírito. Se a gente for ler Êxodo, na Bíblia, que Deus mandou o espírito da morte para matar os filhos primogênitos de Faraó e também todos os animais. Então a morte é um espírito que mata o homem. Sim, a morte que já matou tantos por aí, um dia ela vai morrer. Se a gente ler 1
Coríntios, no capítulo 15, no verso 20, diz assim, ó: o último inimigo que será vencido é a morte. E o último inimigo que será vencido é a morte. Então, a gente já sabe que a morte um dia vai ser vencida. A morte vai morrer, oh glória! Aí a morte vai acabar, irmãos. Então, um dia a morte vai morrer. Esse espírito um dia vai morrer. Ela pode matar qualquer pessoa, se Deus permitir, ela mata, mas um dia ela vai morrer também. Irmão, quando ela vai morrer? Vou para a Bíblia. Apocalipse 20, a partir do verso 11, que é o juízo final. Olha o que diz no verso 12: e viu os mortos, grande e pequeno, que estavam diante do trono. Abriu-se um livro, e outro livro que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas estavam escritas nele, segundo seus obras. E deu mal aos mortos que havia, e a morte e o Hades deram os mortos que havia, e foram julgados cada um segundo sua obra. Olha o que diz no verso 14: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte, é morte eterna. Então, a morte que já tanto matou por aí, um dia ela vai morrer na segunda morte. A morte e o inferno foram lançados. Deus vai jogar naquele dia o espírito da morte e o inferno. Deus vai pegar a morte, esse espírito, vai lançar ela no lago de fogo, que é a segunda morte. Oh glória, irmãos, eu até bato o pau porque é forte esse pequeno estudo aqui. A morte pode matar o que ela quiser hoje em dia, pode matar, vai matando, mas um dia ela vai morrer, ela vai ser lançada no lago de enxofre que arde com fogo. Oh glória! Eu deixo aqui esse ensinamento curto, mas poderoso. Compartilhe esse ensinamento. Amém? Que Deus te abençoe.